A chuva em São Paulo não pede licença. Ela simplesmente reivindica o espaço, transformando o concreto cinza em um espelho líquido e sujo. Era uma daquelas noites de garoa persistente, a famosa Terra da Garoa, fazendo jus ao apelido, embora a cidade tivesse se tornado muito mais dura e quente nas últimas décadas. Eu observava as gotas escorrerem pelo vidro fumê da entrada de serviço do Hotel Monumental, um colosso de arquitetura moderna encravado no coração da Avenida Paulista. Meu nome é Caio. Tenho 32 anos e mãos que parecem ter 50. Sou marceneiro, restaurador, o cara que você chama quando a madeira nobre da sua herança de família começa a apodrecer ou quando o cenário luxuoso do seu evento precisa parecer sólido, mesmo sendo feito de compensado e ilusão. Naquela noite, eu não era um convidado. Eu era a engrenagem invisível. Minha função, garantir que o palco montado para o 5º aniversário da construtora Vergueiro não desabasse sob o peso dos egos inflados que caminhariam por ele. O evento era o ápice da sociedade paulistana, o baile do futuro, eles chamavam. Carros blindados pretos deixavam figuras ilustres na entrada principal, protegidos por guarda-chuvas imensos segurados por manobristas que tremiam de frio. Diamantes, sedas importadas, sorrisos de porcelana. Do meu ponto de vista, encostado em uma caixa de som desligada nos bastidores, tudo aquilo cheirava a verniz fresco sobre madeira podre. Eu pensava na minha oficina, um galpão úmido no bairro do Bexiga, onde o cheiro era honesto, serragem, cola de madeira e café forte. Minha avó, Dona Jandira, costumava dizer que o luxo é o que se vê, mas o valor é o que sustenta. Ela me ensinou a lixar até os dedos sangrarem, a respeitar os veios da embuia e do jacarandá. A madeira fala, Caio, ela dizia, enquanto passava óleo de peroba numa mesa antiga. Ela te conta onde dói. A gente só precisa escutar e curar. Eu não sabia que naquela noite, em meio a todo aquele aço e vidro, eu teria que curar algo muito mais frágil que madeira. Helena Vergueiro. O nome pesava toneladas. Aos 35 anos, ela havia assumido a presidência do Império do Pai após um derrame súbito que o tirou de cena. A imprensa a chamava de a arquiteta de gelo. As revistas estampavam seu rosto anguloso, seus olhos castanhos que pareciam ver através das paredes, sua postura impecável. Diziam que ela demitia diretores sem piscar, que trocou o coração por uma calculadora de custos e que vivia sozinha em uma cobertura que mais parecia um museu do que um lar. Eu a vi chegar pelo monitor de segurança dos bastidores. Ela não caminhava, ela deslizava. Usava um vestido que era uma obra de engenharia, não de costura. Um tecido prateado, pesado, estruturado com barbatanas internas que desafiavam a gravidade, desenhado por algum estilista vanguardista que provavelmente nunca teve que pegar um metrô lotado na Sé. O decote era profundo, mas severo, e as costas eram nuas, exceto por tiras finas de um material translúcido que seguravam toda a tal estrutura. A tensão nos bastidores era palpável. O cerimonialista, um homem suando bicas apesar do ar-condicionado congelante, gritava ordens no rádio. Helena faria o discurso principal em 10 minutos. Ela anunciaria o projeto mais ambicioso da década, a revitalização de uma área histórica do centro, um projeto polêmico que envolvia desapropriações e muito dinheiro. Eu estava terminando de prender um painel solto atrás da cortina principal quando ouvi. Não foi um grito. Foi um som seco, metálico, seguido de um suspiro que parecia ter sugado todo o oxigênio do corredor estreito que levava ao palco. Não, não, não. A voz era um sussurro aterrorizado. Olhei para o lado. Helena estava parada no corredor de acesso, longe de sua comitiva, buscando um momento de silêncio antes de entrar. Ela estava pálida. Uma das alças estruturais do vestido, feita de um polímero rígido adornado com cristais, havia se partido. O peso do tecido prateado puxava tudo para baixo. O corpete, que deveria ser sua armadura, estava se abrindo lateralmente, ameaçando expor seu seio esquerdo e arruinar a silometria perfeita da peça. Ela segurava o tecido contra o corpo com a mão trêmula, os nós dos dedos brancos. A arquiteta de gelo estava derretendo. O pânico em seus olhos não era de alguém preocupado com a moda. Era o pânico de quem construiu uma fortaleza e acabou de ver a primeira rachadura no muro. O cerimonialista apareceu na curva do corredor, viu a cena e paralisou. Meu Deus, dona Helena, o que... Onde está a camareira? Onde está a equipe?
Não dá tempo, ela sibilou, a voz falhando. Eles estão no saguão. Se eu voltar, perco a entrada. A transmissão começa em 2 minutos. Ela olhou ao redor, desesperada como um animal encurralado. Seus olhos cruzaram com os meus. Eu estava sujo de pó de serra, vestindo uma camisa de flanela xadrez e calça jeans com manchas de óleo. Meu cinto de utilidades pesado no quadril. Eu não pertencia àquele mundo, mas eu entendia de estruturas que falham. Não pensei. Foi instinto, o mesmo que me fazia segurar uma viga prestes a cair. Dei 2 passos à frente. O segurança pessoal dela fez menção de me barrar, mas Helena, num gesto quase imperceptível, o mandou parar. Ela viu algo em mim. Talvez a calma, talvez a ferramenta na minha mão. Eu não vou olhar para nada que a senhora não queira, disse eu, mantendo o tom baixo e profissional, como se estivesse avaliando uma dobradiça quebrada. Mas isso aí é tensão mecânica. Costura não resolve agora. Precisa de tração. Ela me encarou. O suor frio brilhava na têmpora dela. Você tem ideia do que é esse vestido? Tenho ideia de que ele vai cair se a senhora soltar a mão. O som da orquestra lá fora aumentou. O mestre de cerimônias anunciou. E agora, o futuro da cidade, Helena Vergueiro. Faltavam 60 segundos. Faça ela, ordenou. Foi a decisão de uma executiva, calcular o risco e agir. Ajoelhei-me, não em reverência, mas para acessar meu cinto. Não usei agulha. Aquilo era um problema estrutural. Tirei um rolo fino de fio de cobre recosido, que usávamos para amarrar cabos de iluminação de forma discreta, e meu alicate de corte. Vai ser frio, avisei. Pedi que ela segurasse o tecido firme. Passei o fio de cobre pelos ilhoses decorativos que restaram da alça quebrada e, com precisão cirúrgica, perfurei a parte rígida do corpete na lateral oposta. Não tentei esconder o rasgo. Em vez disso, criei uma tensão visível. Trancei o cobre num padrão rápido, industrial, cru. O metal avermelhado contrastava violentamente com a prata do vestido e a pele pálida dela. Respire fundo, pedi. Ela obedeceu. Apertei o nó final com o alicate e dobrei a ponta para dentro para não arranhar. Levantei-me e me afastei. O resultado era estranho, agressivo. Parecia que o vestido estava sendo mantido inteiro pela pura força de vontade e um pedaço de fiação elétrica, mas era firme. Não levante o braço esquerdo acima do ombro, instruí. E se perguntarem, diga que é uma declaração sobre a fusão do clássico com o industrial. Sobre construir sobre o que está quebrado. Ela olhou para o ombro, tocando o fio de cobre frio. Depois, olhou para mim. Por um segundo, a máscara caiu completamente. Vi a menina assustada que herdou um reino pesado demais. Obrigada, ela sussurrou. Vai lá, eles estão esperando a Dama de Ferro. Ela endireitou a coluna e a transformação foi instantânea. O medo evaporou, substituído por uma altivez ensaiada. Ela entrou no palco sob os holofotes cegantes. Ouvi os aplausos explodirem. Fiquei ali, no escuro, guardando meu alicate. Ninguém mais notou minha presença. O cerimonialista passou correndo, murmurando no rádio. Eu peguei minha mochila, bati o cartão de ponto na saída de serviço e caminhei para o metrô. A chuva lavando o pó de serra dos meus braços, mas não a sensação elétrica de ter tocado por um breve momento no eixo de um mundo que não era o meu. Na manhã seguinte, acordei no meu apartamento, um apertamento sobre a oficina no Bexiga. O barulho da feira de domingo na rua 13 de Maio entrava pela janela junto com o cheiro de pastel frito. Preparei um café forte, daqueles de levantar defunto, e liguei o rádio velho. Mas as notícias estavam no celular, as redes sociais fervilhavam. A ousadia de Helena Vergueiro, o detalhe brutalista que roubou a cena. As fotos mostravam o fio de cobre brilhando sob as luzes. Os críticos de moda, aqueles urubus de Paetê, chamavam aquilo de genial, uma ruptura com o tradicional, uma metáfora visual da força urbana de São Paulo. Ninguém sabia que era um remendo feito por um marceneiro sujo de graxa em 30 segundos. Ri sozinho, um riso seco. O mundo era uma piada. Eles aplaudiam o desespero disfarçado de arte. Voltei para minha rotina. Lixar, envernizar, restaurar. A madeira não mente. Se está podre, está podre. Se está firme, está firme. Não existe marketing para o cupim. 3 dias se passaram. A chuva deu uma trégua, deixando o céu de São Paulo naquele tom cinza azulado que engana os turistas. Eu estava no fundo da oficina, restaurando uma cristaleira Art Deco que algum novo rico comprou num leilão e queria dar uma modernizada, o que me doía na alma, mas pagava as contas, quando ouvi o sino da porta da frente tocar. Limpei as mãos num trapo velho e caminhei até a frente da loja, desviando de cadeiras empilhadas e lustres empoeirados. Já vou! Gritei.
Quando cheguei ao balcão, parei. O contraste era quase cômico. A oficina era escura, cheirava a tempo e a cedro. E ali, parada na entrada, iluminada pela fresta de sol da porta, estava Helena Vergueiro. Ela não usava um vestido de gala. Vestia uma calça de alfaiataria azul marinho, uma camisa branca de seda e sapatos que custavam mais que todas as minhas ferramentas juntas. O cabelo estava solto, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e ela usava óculos escuros grandes, que tirou assim que me viu. O endereço foi difícil de conseguir, disse ela. A voz era a mesma da televisão, controlada, melódica, mas sem o tremor daquela noite. A ficha cadastral da empresa terceirizada tem meu endereço, respondi, apoiando as mãos no balcão. O que a doutora Helena Vergueiro faz numa toca de cupim como essa? Vim devolver isso. Ela colocou sobre o balcão, com delicadeza, o pedaço de fio de cobre torcido. Olhei para o metal. Parecia lixo agora. Pode ficar, tenho rolos disso. Eu não vim só trazer o cobre. Ela olhou ao redor, analisando o ambiente com o olhar crítico de quem entende de estruturas. Você salvou minha reputação, Caio. E minha noite. Eu tentei mandar um cheque, mas o RH disse que você não é funcionário direto. Não quero seu dinheiro, dona Helena. Foi um favor, uma gambiarra técnica. Gambiarra, ela repetiu a palavra como se fosse exótica. Meus diretores de marketing passaram 3 dias tentando explicar o conceito wabi-sabi da imperfeição para a imprensa por causa desse fio. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, que não chegou aos olhos completamente. Eu queria ver quem você era. Ninguém me olha daquele jeito. Que jeito? Como se eu fosse um problema estrutural a ser resolvido. A maioria me olha com medo ou com cobiça. Você me olhou como se eu fosse uma cadeira quebrada. Eu ri. Todo mundo quebra, Helena. A diferença é que alguns têm verniz mais caro para disfarçar as rachaduras. O uso do primeiro nome dela, sem o dona ou doutora, fez com que ela erguesse uma sobrancelha. Mas ela não recuou. Eu tenho uma proposta. Não é dinheiro, já que você é orgulhoso. Sou ocupado, não orgulhoso. Estou reformando a casa da fazenda da minha família no interior, uma propriedade do século XIX. Os arquitetos que contratei querem derrubar tudo e fazer vidro e concreto. Eu quero... Ela hesitou, passando a mão na borda de uma mesa de jacarandá que eu estava consertando. Eu quero manter a alma do lugar. Preciso de alguém que entenda de madeira velha, de história. Alguém que saiba costurar o passado com o presente sem destruir tudo. Cruzei os braços. A senhora quer me contratar como empreiteiro? Quero te contratar como consultor e restaurador-chefe. Pago o triplo do que você tira nessa loja em 1 mês. Era uma oferta irrecusável. Minhas contas estavam atrasadas, o aluguel do galpão subiria no próximo mês, mas havia algo mais, havia a curiosidade. Porque a mulher que representava o avanço desenfreado do concreto queria salvar uma fazenda velha. Onde é? Perguntei. Vale do Paraíba. Eu começo na segunda, mas tenho uma condição. Qual? Nada de reuniões com gravata, e eu escolho a madeira. Ela estendeu a mão. A pele dela era macia, mas o aperto era firme. Feito. Nos meses seguintes, minha vida se dividiu entre a poeira de São Paulo e o silêncio verde da fazenda Santa Cecília. A casa era um esqueleto magnífico, com assoalhos de tábua larga que gemiam histórias de barões do café e tempos sombrios, e janelas altas que emolduravam a serra. Helena ia nos finais de semana. No começo, ela chegava com o notebook, o celular colado na orelha, gritando com fornecedores em Londres ou Nova York. Ela andava pela obra de salto alto, apontando defeitos, exigindo prazos impossíveis. Eu a ignorava na maior parte do tempo, focado em raspar camadas de tinta barata que cobriam o carvalho original da escadaria. Mas, aos poucos, o lugar começou a agir sobre ela. Um sábado, a vi sentada na varanda, sem o celular, apenas olhando para o horizonte. Ela trocou os saltos por botas. Começou a perguntar sobre os tipos de madeira, sobre a diferença entre peroba rosa e canela. Por que você faz isso? Ela perguntou numa tarde chuvosa, enquanto eu aplicava cera de abelha num batente de porta. Estávamos sozinhos na casa grande. Os peões tinham ido embora. Isso o quê? Passar horas lixando um pedaço de madeira que ninguém vai notar. Seria mais fácil trocar por um novo. O novo não tem memória, Helena. Essa madeira aqui, ela contraiu e expandiu com o calor e o frio por 100 anos. Ela sobreviveu. Quando você restaura, você honra essa sobrevivência. É fácil substituir, difícil é manter. Ela ficou em silêncio, observando minhas mãos.
Meu pai dizia que o progresso é substituir o velho pelo eficiente. A construtora Vergueiro é baseada nisso. Derrubar cortiços, levantar torres. E você acredita nisso? Eu acreditava. Ela se aproximou. O cheiro dela era uma mistura de perfume caro e chuva. Até que comecei a sentir que eu mesma estava sendo substituída. Pedaço por pedaço. Pelos acionistas, pelas expectativas, pela imagem que criei. Havia uma intimidade perigosa crescendo entre nós, nascida naquele isolamento, no cheiro da cera e da chuva. Não éramos amantes, ainda não. Éramos cúmplices. Ela, fugindo do mundo que construiu. Eu, tentando reconstruir um mundo que estava desaparecendo. A crise estourou numa terça-feira. Eu estava em São Paulo, na oficina, quando vi a notícia. Escândalo na Vergueiro. Projeto do Centro Histórico ameaça sítio arqueológico. Protestos violentos, ações da construtora despencam. Liguei à TV. Imagens de manifestantes em confronto com a polícia em frente à sede da empresa. E lá estava ela, Helena, no meio de uma coletiva de imprensa sendo bombardeada. Ela parecia exausta, frágil, as rachaduras na armadura visíveis para quem soubesse olhar. Um repórter gritou: "A senhora sabia que a demolição destruiria o patrimônio?" Ela hesitou. Aquele segundo de hesitação foi fatal. O celular dela estava desligado. Dirigi até a fazenda, um instinto cego me guiando. Ela não estaria lá no meio da semana, mas eu sentia que ela fugiria para o único lugar que parecia real. Encontrei o carro dela estacionado de qualquer jeito na entrada de terra. A casa estava escura. Entrei, chamando o nome dela. A encontrei na biblioteca, um cômodo que havíamos terminado de restaurar na semana anterior. Ela estava sentada no chão, encostada numa estante vazia, com uma garrafa de vinho pela metade e plantas do projeto espalhadas ao redor. Ela chorava. Não o choro contido do baile, mas um choro feio, soluçante de quem quebrou por dentro. "Eles mentiram para mim, Caio", ela disse, a voz pastosa. "O conselho, o diretor de operações, eles sabiam do sítio arqueológico, esconderam os laudos. E agora eu sou o monstro que quer destruir a história." Sentei-me ao lado dela. Não disse: "Vai ficar tudo bem." Tirei a taça da mão dela. "Você assinou a ordem de demolição?" "Ainda não. A votação final é amanhã. Se eu não assinar, eles me destituem. O contrato tem cláusulas de desempenho. Se eu parar o projeto, a empresa quebra. Se eu continuar, destruo a história e minha alma junto." Era o dilema clássico. O dinheiro ou a consciência. O império ou a essência. "Lembra do vestido?" Perguntei baixinho. Ela levantou o rosto inchado. "O quê?" "O vestido." Ele ia cair. A costura perfeita falhou. A gente teve que usar arame. Ficou feio. Ficou exposto, mas segurou. "O que você está dizendo?" "Que talvez você precise parar de tentar salvar a aparência do vestido, Helena. Deixe rasgar. Mas segure o que importa." Ela me olhou por um longo tempo. Na penumbra, seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e uma nova compreensão. "Se eu fizer o que estou pensando, eu perco tudo. A presidência, o dinheiro, o status. Vão me processar até eu não ter onde cair morta. Você tem essa casa. Toquei o chão de madeira restaurado. Ela é sólida. E você tem mãos. Mãos servem para trabalhar, não só para assinar papéis. Naquela noite não houve sexo. Houve algo mais profundo. Ela dormiu com a cabeça no meu colo, enquanto eu acariciava seu cabelo, vigiando seu sono como um cão de guarda. Eu sabia que amanhã traria a tempestade. Ela partiu antes do amanhecer. Deixou um bilhete na cozinha sobre a mesa de peroba que eu havia lixado. "Vou usar o arame. Me espere." Assisti à reunião do conselho pela internet, transmitida ao vivo devido ao interesse público. Era uma sala de vidro, asséptica, cheia de homens de terno cinza que olhavam para Helena como se ela fosse uma funcionária insubordinada. Ela se levantou. Não leu o discurso preparado pelo jurídico. A construtora Vergueiro foi fundada para construir o futuro. Ela disse, a voz firme, ecoando a mulher que eu conheci na fazenda, não a da TV. "Mas não existe futuro sem memória. Os laudos foram ocultados. A viabilidade do projeto é baseada em uma mentira." Houve um murmúrio de choque. Um dos conselheiros, um homem com cara de bulldog, bateu na mesa. "Helena, você está violando seu dever fiduciário. Isso é suicídio corporativo. Eu não vou assinar a demolição. Na verdade, estou protocolando agora, junto ao Ministério Público, todas as provas da ocultação dos laudos técnicos feita por esta diretoria. O caos se instalou. Câmeras cortaram o sinal, mas o estrago estava feito. Ou melhor,
O conserto. Ela havia rasgado a seda para expor a ferida. 2 dias depois, ela apareceu na minha oficina no Bexiga, não de carro blindado, mas de táxi. Trazia 2 malas. Fui afastada. Ela disse parada na porta, exatamente como na primeira vez, mas agora sorrindo de verdade. Um sorriso que chegava aos olhos. Bloquearam minhas contas. Estou sob investigação interna. A imprensa está me chamando de louca e de heroína na mesma frase. E a fazenda? Está no nome da minha mãe, num fundo que eles não podem tocar. É a única coisa que sobrou. Limpei as mãos na calça. E o que você vai fazer? Bom, eu tenho uma casa caindo aos pedaços que precisa ser terminada, e ouvi dizer que o restaurador-chefe é muito bom, mas cobra caro. Como estou sem dinheiro, pensei em oferecer mão de obra em troca. Sei lixar paredes, se você tiver paciência para ensinar. Caminhei até ela e pela primeira vez a beijei. Tinha gosto de recomeço, de café e chuva. Paciência é a única coisa que eu tenho de sobra, Helena. A primeira semana na fazenda Santa Cecília não foi um retiro bucólico, foi um choque térmico. O silêncio do Vale do Paraíba era ensurdecedor para uma mulher acostumada ao zumbido constante de ar-condicionado central e notificações de celular. Helena acordava suando frio, tateando a cabeceira em busca de um smartphone que agora passava a maior parte do tempo desligado dentro de uma gaveta. A arquiteta de gelo descongelou, mas o que sobrou foi uma poça de ansiedade e insegurança. Sem o cargo, sem a agenda lotada, sem as dezenas de assistentes, ela não sabia quem era. Eu a observava da varanda enquanto lixava um caibro de peroba. Ela andava pelo jardim mal cuidado, arrancando ervas daninhas com uma raiva desproporcional, suas mãos de manicure impecável logo se enchendo de terra e arranhões. Você está cavando uma trincheira ou limpando um canteiro? Perguntei numa tarde, vendo-a lutar contra uma raiz teimosa de tiririca. Ela sentou-se na terra, limpando o suor da testa com o antebraço, sujando o rosto de barro. Estou tentando fazer algo útil, Caio. Mas parece que até o mato dessa casa me rejeita. Desci os degraus da varanda, levei uma garrafa de água gelada para ela e me agachei. O mato não rejeita ninguém, Helena. Ele só ocupa o espaço que a gente deixa vazio. É igual a cabeça da gente. Eu fali, Caio. A confissão saiu num sussurro. Não financeiramente, ainda tenho reservas, mas moralmente. Eu sou a pária do setor. Meus amigos não atendem minhas ligações. Ontem li uma coluna dizendo que sou uma idealista desequilibrada que surtou. Segurei as mãos sujas dela, eram mãos bonitas, fortes, mas que nunca tinham segurado nada mais pesado que uma caneta Montblanc. Ótimo. O desequilíbrio é o primeiro passo para o movimento. Quem fica parado está equilibrado, mas não sai do lugar. Agora, levanta. A gente tem um telhado para consertar e você é a única aqui que sabe calcular carga estrutural. Eu sou só o cara que bate o prego. Aquela foi a nossa rotina nos primeiros 6 meses. A reconstrução da casa e a reconstrução dela aconteceram simultaneamente. Helena aprendeu que cimento queima a pele se não lavar logo. Aprendeu que madeira velha tem cheiro de tempo e que às vezes é preciso trocar uma viga inteira por causa de um único ponto de podridão. Ela desenhava à noite na mesa da cozinha sob a luz amarela de um pendente simples. Não eram mais arranha-céus de vidro, eram esboços de móveis, encaixes, soluções para aproveitar a luz natural da fazenda. Eu executava de dia. A dinâmica mudou. Não éramos patroa e empregado, éramos sócios na sobrevivência. O dinheiro começou a ficar curto. As contas bloqueadas foram liberadas, mas grande parte foi consumida em multas rescisórias e advogados para mantê-la fora da cadeia no processo dos laudos ocultados. A vida de luxo virou memória. Jantávamos omelete, pão caseiro, que eu ensinei ela a sovar, uma terapia violenta onde ela descarregava a raiva do conselho administrativo na massa, e vinho barato. E foi numa dessas noites, com o cheiro de chuva entrando pela janela aberta e a massa crescendo na tigela, que ela me olhou diferente. Não com gratidão, mas com desejo. Um desejo cru, sem a polidez dos bailes de gala. Fomos para o quarto e não houve a coreografia desajeitada das primeiras vezes. Houve urgência. 2 meses depois, o enjoo veio. Helena estava no topo de uma escada, pintando o forro da sala, quando desceu pálida. Largou o pincel e correu para o banheiro do térreo. Fui atrás, preocupado com alguma intoxicação alimentar ou cheiro de tinta. A encontrei sentada no chão frio, abraçando os joelhos. Não pode ser ela, repetia. Eu tenho 36 anos. Me disseram que seria difícil, que meu estresse cortisólico impedia. Não pode ser.
Comprei o teste na farmácia da cidadezinha vizinha, sentindo o olhar julgador da atendente sobre minhas roupas de trabalho. Voltei voando. 15 minutos depois, estávamos sentados na varanda, olhando para os 2 riscos vermelhos como se fossem uma sentença de morte ou um bilhete de loteria premiado. Não sabíamos qual dos 2. Um bebê, ela disse, a voz trêmula. Caio, olha para nós. Estamos vivendo numa obra. Eu sou uma executiva desgraçada e você é um marceneiro que largou tudo por uma maluca. Que tipo de pais nós seremos? Do tipo que sabe consertar as coisas, respondi, embora meu estômago estivesse dando nós. Helena, a gente passou o último ano restaurando vigas podres. Criar uma criança é... Bom, é só uma construção que nunca acaba. Eu não tive mãe, Caio. Tive babás e internatos. Eu não sei fazer isso. Não sei dar afeto. Eu sei dar ordens. Você aprendeu a lixar peroba, que é a madeira mais chata do mundo. Aprendeu a fazer pão. Afeto é prática. É estar lá. A gravidez de Helena não foi capa de revista. Ela teve inchaço, teve dores nas costas que a impediam de ficar em pé, teve crises de choro hormonais onde ela gritava que queria seu escritório de volta, só para depois chorar pedindo desculpas e comendo doce de leite de colher. Eu a vi transformar seu corpo, aquela estrutura que ela controlava com tanta rigidez, em um lar para outra pessoa. E isso a suavizou de uma forma que nenhum sucesso corporativo jamais fez. Clara nasceu numa madrugada de tempestade elétrica, o que parecia apropriado. O hospital da cidade vizinha era simples, sem suítes presidenciais. Eu segurei a mão de Helena enquanto ela xingava em 3 idiomas diferentes e esmagava meus dedos. Quando a menina saiu, roxa e gritando a plenos pulmões, o médico a colocou no peito de Helena. O silêncio que se seguiu foi sagrado. A arquiteta de gelo chorou quente, beijando a testa suada da nossa filha. Ela é sólida, Caio. Helena sussurrou, exausta. Ela é inteira. Clara cresceu entre a serragem e as plantas arquitetônicas. Não tínhamos babá. O berço ficava num canto seguro da oficina que montei no galpão da fazenda. O móbile dela não tinha ursinhos. Eu fiz um com formas geométricas de madeira de demolição. O som de ninar dela era o zumbido da serra circular e o rádio tocando MPB. Ela não aprendeu a andar em pisos de mármore, aprendeu na terra batida e no assoalho de tábua corrida que nós mesmos restauramos. Aos 4 anos, Clara era uma miniatura curiosa de Helena, mas com a minha paciência. Enquanto outras crianças desenhavam casinhas tortas, Clara desenhava estruturas. Papai, essa perna da mesa tá triste, ela me disse um dia, apontando para uma cadeira que eu consertava. Triste, filha? É, tá torta. Ela não aguenta o peso. Tem que botar um calço. Ri e olhei para Helena, que trabalhava numa mesa próxima, desenhando um projeto de mobiliário urbano para uma prefeitura pequena que nos contratara. O sangue não nega. Helena disse sorrindo. Ela vê a falha e já quer a solução. Nossa vida financeira se estabilizou, mas num patamar muito diferente do passado de Helena. Abrimos a Oficina Santa Cecília, fazíamos móveis sob medida e restaurações complexas. Helena desenhava, eu construía. Nossas peças começaram a ganhar fama. Não pela marca, mas pela alma. Eram mesas que respeitavam a forma da árvore, cadeiras que abraçavam o corpo. Não éramos ricos. O dinheiro entrava e saía na manutenção da fazenda e na educação de Clara. Mas dormíamos um sono pesado e sem remédios. Quando Clara fez 7 anos, o passado bateu na porta. Literalmente. Um carro preto blindado subiu a estrada de terra levantando poeira. Reconheci o modelo. Era o mesmo tipo que Helena costumava usar. Desta vez, não era para prendê-la. Do carro desceu Roberto, o antigo braço direito de Helena, agora com os cabelos grisalhos e olheiras profundas. Recebemos ele na varanda. Helena serviu café em canecas de cerâmica que Clara tinha pintado, mal, na escola. A construtora está afundando, Helena. Roberto foi direto ao ponto. Depois que você saiu, eles focaram apenas no lucro rápido. Prédios de baixa qualidade, acabamento ruim. O nome Vergueiro virou sinônimo de problema. As ações valem centavos. O conselho antigo foi destituído pelos acionistas minoritários. E o que eu tenho a ver com isso? Helena perguntou tranquila, balançando a rede onde estava sentada. Queremos você de volta, como CEO. Carta branca, salário, bônus, o que você pedir. Precisamos da credibilidade da Dama de Ferro de novo. Eu vi a tensão nos ombros dela. O velho mundo estava chamando. O poder, o status, a vingança de voltar por cima. Olhei para o jardim, onde Clara tentava construir uma casa na árvore usando sobras de madeira e corda sozinha. Helena olhou para mim. Eu não disse nada. A escolha tinha que ser dela.
O fio de cobre tinha segurado o vestido naquela noite, mas agora a costura era interna. A dama de ferro morreu, Roberto disse ela, tomando um gole de café. E a Helena Vergueiro, que mora aqui, não constrói mais caixas de vidro para gente rica se esconder. Helena, por favor, é o legado do seu pai. O legado do meu pai ruiu. Eu tenho uma contraproposta. Roberto piscou confuso. Que tipo de proposta? Eu volto. Mas não como CEO da construtora tradicional. Eu quero criar uma divisão autônoma. Vergueiro Retrofit e Habitação. Vamos pegar os dezenas de prédios abandonados no centro, aqueles esqueletos que a própria construtora largou lá nos anos 90, e vamos transformá-los em habitação social de qualidade e comércio popular. Isso não dá lucro, Helena, Roberto protestou. Dá lucro a longo prazo, revitaliza o entorno, valoriza os ativos e limpa a imagem da empresa. E tem mais uma condição. Qual? O diretor técnico de operações será Caio Silva. Nada é aprovado sem o aval dele sobre a integridade dos materiais e a preservação histórica. Roberto olhou para mim, o marceneiro de camisa de flanela suja de pó. Ele não tem diploma de engenharia, não. Mas ele sabe o que mantém uma casa em pé quando tudo o mais quer derrubá-la. É pegar ou largar. Eles pegaram, não tinham escolha. Os anos seguintes foram um borrão de trabalho insano. Dividíamos nosso tempo entre a fazenda e um apartamento funcional no centro de São Paulo. Helena no comando estratégico, brigando com prefeitura, captando investimentos de impacto social. Eu no canteiro de obras, liderando equipes, ensinando jovens aprendizes a ver a beleza num tijolo antigo, a recuperar um piso de taco em vez de cobrir com porcelanato barato. Clara cresceu nesse meio. Ela via a mãe negociar milhões e o pai negociar o preço da areia. Ela via a mãe em capas de revistas de economia, agora vestindo camisas de linho e jeans com rugas de expressão que ela se recusava a esconder com botox, sendo chamada de a visionária da reconstrução. Na adolescência, Clara não quis festa de 15 anos num buffet. Pediu uma viagem. Quero conhecer o sertão, pai. Quero ver como as pessoas constroem onde não tem nada. Fomos nós três. Viajamos de carro pelo interior da Bahia e Pernambuco. Vimos casas de taipa, cisternas, a engenhosidade da escassez. Clara andava com um caderno de croquis desenhando tudo. Lá, numa cooperativa de mulheres rendeiras no interior do Ceará, vi minha filha sentada no chão, aprendendo a fazer bilro. A concentração no rosto dela era a mesma de Helena, analisando uma planilha, e a delicadeza nas mãos era a mesma da minha avó Jandira. Ela vai longe. Helena sussurrou para mim, encostada no batente da porta. Ela já foi. Ela é a melhor parte de nós dois, sem os nossos defeitos. 25 anos se passaram desde aquela noite no Hotel Monumental. São Paulo mudou, como sempre muda. Mas no centro da cidade, vários edifícios que antes eram ruínas agora pulsavam com vida, cores e janelas abertas. Eram o legado da Vergueiro Retrofit. Era a véspera de Natal. Helena e eu, agora com os cabelos brancos ganhando a batalha contra a cor original, decidimos jantar no terraço do Monumental, que havia passado por uma reforma, feita por nós, claro. O salão estava cheio, música suave, taças tilintando. Helena usava um vestido azul marinho, elegante mas confortável. Nada que precisasse de estrutura para se manter. Caminhamos até o parapeito da varanda, olhando o mar de luzes da Avenida Paulista lá embaixo. A garoa fina começou a cair, abençoando a cidade. Você se arrepende? Perguntei, segurando a mão dela. A pele agora tinha manchas do sol da fazenda e calos do trabalho, assim como a minha. De quê? Do dinheiro que perdi? Do poder? De ter confiado num marceneiro com um alicate na mão? Ela riu, aquele riso solto que demorou anos para aprender. Caio, olhe para baixo. Ela apontou para a cidade. A gente ajudou a consertar pedaços dessa cidade. A gente criou uma filha que agora está na Amazônia, projetando escolas flutuantes sustentáveis. A gente tem uma casa que cheira a pão e madeira. Ela se virou para mim, tocando meu rosto. Aquele fio de cobre não consertou meu vestido. Ele costurou minha vida na sua. Foi a coisa mais precária e mais forte que já aconteceu comigo. Tirei do bolso uma pequena caixa de madeira, feita de jacarandá recuperado, polida até parecer vidro. Eu nunca te dei uma aliança de verdade. A gente sempre usou aqueles anéis de coco que compramos na Bahia. Abri a caixa. Dentro não havia um diamante. Havia um anel feito de ouro branco, incrustado no centro, protegido por uma resina transparente, um pequeno fragmento torcido de fio de cobre oxidado.
O mesmo pedaço que ela tinha me devolvido na oficina décadas atrás. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você guardou... Eu guardo tudo que tem valor, Helena. Madeira nobre e memórias. Coloquei o anel no dedo dela. Serviu perfeitamente. Um garçom passou, oferecendo champanhe. Aceitamos. Um brinde, disse ela, levantando a taça. Aos remendos, respondi. E as coisas que quebram para que a gente possa fazer algo melhor no lugar. Bebemos, observando a garoa cair sobre São Paulo. Lá embaixo, em algum lugar na multidão, alguém provavelmente estava com o salto quebrado ou o terno rasgado, desesperado, sem saber que o pior momento da noite poderia ser, na verdade, o início da melhor parte da vida. Abracei minha esposa, sentindo a solidez do corpo dela contra o meu. A estrutura estava firme, o alicerce era profundo, e pela primeira vez em muito tempo, a previsão era de tempo firme para o dia seguinte.